Professor, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Nós vamos falar justamente sobre essa nova variante que está chegando aí, né, que a gente viu aí na reportagem há poucos instantes. E eu gostaria de saber do senhor, pergunto ao senhor, essa nova variante do coronavírus causa sintomas mais agressivos? E qual a probabilidade de que haja registro de casos aqui no Brasil e, claro, aqui em Sergipe, né? Boa noite a todos. Muito obrigado pela entrevista. A Universidade Federal de Sergipe fica muito feliz, né? A gente, como membro e coordenador da Força Tarefa Covid-19, desde abril, lutando contra o coronavírus no nosso estado. Então, realmente, no Reino Unido, foi detectado a variante B117, que é uma variante que a proteína S, a proteína spike, que é aquela que a proteína que expressa aqueles espinhos, para o leigo entender, que consegue se conectar às células humanas. Então, essa variante, a característica dela é conseguir se conectar muito mais fácil às células humanas. Então, é o mesmo novo coronavírus, que causa a Covid-19, mas é muito mais infectivo do que a variante que surgiu lá em Wuhan em dezembro. E na África do Sul surgiu uma nova variante, ainda mais infectiva ainda, que é a 501V2, que também se alastra rapidamente por todo o globo. Em São Paulo, como você disse, já foi detectado, então, 2 pacientes com a variante britânica, a B117. E essa variante, como já está em São Paulo, e há uma circulação muito grande de pessoas no Brasil, provavelmente esses casos já estão chegando no Nordeste, já estão chegando aos outros estados da federação, pelo aumento drástico do número de casos que a gente tem observado, tanto no Nordeste como no resto do Brasil. Então, é preocupante, não é uma cepa mais letal, mas é uma cepa mais infectiva. Ela contamina muito mais rápido. Professor, vamos falar agora da Covid aqui em Sergipe, nesse momento, o cenário da Covid aqui em nosso estado. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e também da tendência de crescimento da curva da Covid-19. Isso, o estado de Sergipe já há 19 dias, ele tem um RT, para as pessoas poderem entender, é um parâmetro que avalia quanto o vírus está circulando no nosso estado. Então, esse parâmetro, ele tem que ficar abaixo de 1. Indica que o vírus está circulando em menor quantidade, em baixa quantidade. O nosso parâmetro chegou no dia 30 de novembro a 1,75. Isso significa que de cada 100 pessoas contaminadas, elas poderiam contaminar outras 175 pessoas. Hoje, a gente está com um índice de 1,11. O que significa que de cada 100 pessoas, essas podem contaminar 111 pessoas. Aí você pode pensar, mas então baixou. Não é que baixou, é que com o período do recesso natalino e de ano novo, é natural que as testagens e até o plantão no LACEN, nos laboratórios, façam que as pessoas fizessem nessa época menos testes. Mas nós vamos ver um aumento gradativo, principalmente porque houve aglomerações. Natal e Ano Novo, infelizmente. Então, o senhor acha que a taxa aumentou agora por esses dias, né? Depois das festas de final de ano? Do Brasil, Sergipe está em primeiro lugar com a maior taxa de infectividade do novo coronavírus, que é 1,11. Para você ter uma ideia, Manaus, que está colapsada já a saúde, está em 1,06. Alagoas, aqui nosso vizinho, 1,02. E Roraima com 1,07. Então, infelizmente, o estado de Sergipe está em primeiro lugar com esse aumento da infectividade do novo coronavírus. E é fato que o período eleitoral, as aglomerações do Ano Novo e do Natal vão fazer com que aumente ainda mais a contaminação no nosso estado. E como a reportagem mostrou antes, as pessoas, infelizmente, a gente tem visto isso muito no interior do estado, principalmente, não estão mais usando a máscara e estão se aglomerando. E ainda vem carnaval por aí. Então, a nossa preocupação como pesquisadores é isso, é esse menosprezo do vírus.
O senhor poderia falar, doutor, sobre as projeções para os próximos dias, já que as festas terminaram, mas nós temos o mês de janeiro, né, que o pessoal ainda faz uma festinha ali, outra ali. Então, gostaria que o senhor falasse sobre as projeções. Isso. No dia 18 de janeiro, a projeção é 128.030 casos. Isso é a projeção média. O mínimo que nós poderemos ter é 119 mil casos. E o máximo, 137 mil casos para o dia 18/1. A gente fala em mínimo e máximo porque é uma avaliação estatística. Então, a gente mantém a média de 128 mil casos. Se as pessoas continuarem se aglomerando e menosprezarem as máscaras, isso pode chegar em 137 mil. E, infelizmente, em óbitos, no dia 18 de janeiro, poderemos ter 2.620 óbitos acumulados no nosso estado. Quer dizer, é muita coisa, né, professor? É preocupante. Preocupante. E a gente entende que as pessoas já sabem que a vacina já chegou no globo, mas no Brasil ainda não. E a gente não vê perspectiva da chegada em breve de uma vacina. E enquanto a vacina não chegar, infelizmente, a máscara, o álcool gel e o distanciamento é uma das maneiras da gente evitar de mandar quem a gente ama para a UTI. Né? Porque o problema não é a pessoa ser jovem e se contaminar, e aí, como o jovem diz, não dá nada. O problema é ele contaminar uma pessoa com diabetes, com hipertensão, uma pessoa de idade, e essa pessoa precisar de uma UTI, e aí a vaga não vai existir, porque todos adoecendo ao mesmo tempo, não existe UTI no mundo que comporte uma quantidade grande de pessoas precisando da mesma. Nós estamos, professor, numa segunda onda da Covid-19, né? O senhor acha que há risco de termos uma nova onda da doença aqui em nosso estado, no Brasil e em Sergipe, claro, né? Nós já estamos na segunda onda e com um aumento crescente de casos, com a projeção estatística para um colapso do aumento de casos e óbitos para meados de março, dia 20 de março ao dia 10 de abril, se nada for feito no nosso estado. Então, infelizmente, as pessoas têm que compreender que a pandemia não acabou e que ainda é necessário a máscara, o álcool gel e o distanciamento. Se isso não for feito, infelizmente, muitas pessoas vão adoecer ao mesmo tempo e precisar de um novo leito de UTI. Professor, muitas pessoas são assintomáticas. Eu gostaria de saber do senhor, com a sua experiência, qual a explicação para isso, justamente esses assintomáticos? 80% das pessoas que entram em contato com o novo coronavírus, essas pessoas ficam assintomáticas ou oligossintomáticas. O que é isso? Tem sintomas leves, né? Então o nariz entope, tem uma dor de cabeça, pode ter uma diarreia. Isso é um sinal de alerta para procurar um serviço de saúde e fazer o RT-PCR, aquele exame que vai para o LACEN, que é o cotonete, aquele no nariz, o swab da nasofaringe. Então, 80% são assintomáticos. Por que isso acontece? Pela ação dos linfócitos T, que é uma célula de defesa do nosso corpo, que consegue matar o novo coronavírus, até mesmo antes que se formem os anticorpos. Mas 20% das pessoas podem desenvolver sintomas mais graves, e aí, normalmente, uma reação exagerada do organismo, é o que a gente chama de tempestade imunológica, que faz com que o pulmão, principalmente, sofra uma agressão mais importante, e aí forma o que o médico chama de vidro fosco na tomografia, que é um aspecto, então, de um pulmão congestionado, um pulmão comprometido. E aí que a pessoa necessita da intubação e precisa do oxigênio. Mas 80% sim das pessoas ficam assintomáticas pelo sistema imunológico capaz de destruir, de debelar o novo coronavírus. O que nos preocupa são os 20% realmente que podem agravar e podem precisar ou de uma internação ambulatorial ou da UTI. Ok, professor, muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço
e que as pessoas se cuidem, né? Entendam que realmente a pandemia ainda não acabou. Não acabou. A gente cansou do vírus, mas o vírus ainda não cansou da gente. Tem que se cuidar, tem que se cuidar.